Jesus é o Senhor, louvado seja o Senhor, amém. Bom, então nós vamos dar continuidade à nossa comunhão dentro do livro de Colossenses, amém? E o tema da nossa comunhão hoje é, que tal nós lermos juntos? Aprender, fala para entrar do seu lado, aprender a obediência. Falando com gosto, né? Não, aprender a obediência, né? Ao Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Amém. Vamos ler juntos? Hebreus capítulo 5, versículo 8. 8 e 9, tá bom? Podemos ficar em pé? Amém? Vamos ler juntos? Amém. Embora amém. Autor da salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Fala um ao outro esse versículo, vamos falar uns para os outros, amém? Que ele tendo sido aperfeiçoado, amém? Aleluia, ele tornou-se o autor da salvação, amém? Amém. Tornou-se autor da salvação, amém? Aleluia. Amém. Aleluia. Autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. Bom, irmãos, o tema dessa noite, à primeira vista, não parece agradável, né? Não parece um tema empolgante. Hã? Como é que é? Não parece palatável, né? Aprender a obediência. Por que será que não cai bem esse tema? A gente não tem um certo problema quando ouve essa palavra obediência. Por que será que nós temos problema com essa palavrinha? Não deveria ser um problema, né? Né? Depois da queda do homem, depois que o homem caiu, né, foi injetado em nós uma natureza, que é a natureza do próprio diabo, da natureza satânica. E ele é o rebelde. Ele é o rebelde, ele é o desobediente e está injetado na nossa carne, na nossa natureza, também a desobediência e a rebeldia. Isso faz parte de nós. Só que se nós vivemos na desobediência e nós vivemos na rebeldia, o resultado é catastrófico. O resultado é negativo. E aqui disse, né, nesse versículo que nós lemos, que ele é o autor da salvação eterna para quem? Para os desobedientes? Para os rebeldes? Para os que resistem? Para os que não aceitam? Não. Ela diz que ele é autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, todos os que obedecem recebem salvação eterna. Amém? Repita comigo. Quem obedece, recebe salvação eterna. Quem obedece, recebe salvação eterna. O resultado, o contrário disso, né? Quem não obedece, castigo eterno, perdição eterna. Efésios diz que nós éramos os filhos da desobediência. Irmãos, isso está
na nossa natureza caída, e nós, por natureza caída, sempre éramos desobedientes. E agora, nós precisamos aprender a obedecer. E esse é um ponto que define a nossa vida, que define o nosso rumo, que define a vida eterna, ou a perdição eterna. Então, ter uma atitude obediente, ser obediente, é básico e determinante na vida de todo cristão. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, algo básico na sua vida, coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. É a obediência. Se nós tivermos essa atitude, a atitude correta da obediência, nós teremos uma vida abençoada. Amém? O contrário, a nossa vida não será fácil. Então, nós vamos falar nessa noite de dois aspectos. A obediência no sentido individual e também a obediência no sentido coletivo. Ok? Então, a obediência no coletivo e a obediência no individual. E os irmãos podem também estar perguntando, mas irmão, o que isso tem a ver com Colossenses? O que isso tem a ver com Colossenses, né? Essa questão da obediência. Muito bem, na mensagem de hoje de manhã, né, que o irmão Pedro compartilhou, ele falou de Colossenses capítulo 3, tá? Talvez a gente vai abordar alguns dos aspectos que ele menciona ali, tá? Mas na mensagem da semana passada, justamente ele mencionou Hebreus 5, 7 e 9, e ele disse o seguinte: a fé é para levar o homem à obediência. Amém? Repita comigo. A fé é para levar o homem à obediência. Fala para o irmão que está do seu lado. A fé é para levar o homem à obediência. Então, a fé nos leva à obediência. A fé é para levar à obediência. E através do livro de Colossenses, o Senhor vai nos introduzir a um viver de fé. A fé, ela acessa as coisas invisíveis de Deus. A fé, ela acessa a outra dimensão. Ontem, quando nós saímos para pregar o evangelho aqui no local, né, a Esther puxou um grito de guerra, né? Amém? Como é que é? Não olha para o chão. Olha, levanta a cabeça, não olha para o chão, a escada é Cristo, a porta do céu. Amém? Levanta a cabeça, não olha para o chão, a porta é Cristo. Amém? Isso aí. Agora você vai repetir comigo. Levanta a cabeça, não olha para o chão, a escada é Cristo, a porta do céu. De novo, não olha para o chão, levanta a cabeça, a escada é Cristo, a porta do céu. Aleluia! Irmãos, o Senhor quer levar a nós a vivermos nessa outra dimensão, que é a dimensão da fé. Mas qual é a tendência do nosso homem natural caído? É ficar preso ao chão, ficar preso à terra e olhar somente as coisas da terra, valorizar as coisas da terra. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a uma vida de realidade. Porque, irmãos, tudo que você vê aqui é passageiro, é temporal. Você não vai levar nada daqui. Mas o que você faz aqui vai determinar o seu futuro na eternidade. Quanto tempo você vai viver aqui nessa terra? Vai viver 60 anos? Vai viver 70 anos? Vai viver 80 anos? Talvez
você consiga viver mais, até uns 90. Mas o que é isso comparado com a eternidade? O que são 100 anos comparado com a eternidade? Daqui você não leva nada. Mas o que você faz aqui determina o seu futuro. Vai determinar o seu reino, o seu reinar com Cristo, e vai determinar a sua eternidade. Vai determinar a sua recompensa futura. Por isso, através do livro de Colossenses, o Senhor quer falar conosco, que Ele quer nos introduzir num viver de fé. Romanos diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a fé faz o quê? A fé faz você ver o invisível. Talvez você está sendo guiado pela terra, preso à terra, sofrendo pelas coisas da terra. Por quê? Porque você não vê além. Você não vê além. Por que você não vê além? Porque não exercita a fé. A fé é esse portal pela qual você pode acessar as coisas celestiais. Por isso, esse grito de guerra diz, levanta a cabeça. Amém? Não olha para o chão. Não olha para o chão. Levanta a cabeça. Amém? Tem um filme que falava aí, né? Um filme recente que dizia, não olhe para cima. Teve um filme recente, não olhe para cima. Por quê? Na história desse filme, estava vindo um cometa, né, que ia chocar, né, trombar contra a Terra e ia destruir a vida na Terra. Tá certo? E provavelmente essa é uma das teorias pelas quais os dinossauros eles foram extintos, né, que colidiu com a Terra, né, um meteoro, um cometa, alguma outra coisa aí, tá certo? Que provocou, né, essa destruição, né, da quase total da vida no planeta, né? Essa é uma teoria. Então, nesse filme, as pessoas elas estavam enganadas. E aí, então, gente, não olha para cima não, né? Ó, não está vindo nada não, tá? Vai vivendo a sua vida aí, tá? Vai se divertindo, vai pecando aí, ó, tá tudo certo. Vida que segue, né? Só que no final, ele veio. E todo mundo morreu mesmo. Tá certo? Mas, irmãos, nós estamos dizendo agora para você, que é a palavra de Deus que diz, e o primeiro hino que nós cantamos nessa segunda parte, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Colossenses 3 que diz, buscai as coisas lá do alto. Fala para o irmão do seu lado, busque as coisas lá do alto. Isso aí, busque as coisas lá do alto. Amém? Quando nós buscamos as coisas lá do alto, aleluia, diz o seguinte, que um dia, aleluia, Ele vai se manifestar. Amém? Você é alguém que busca as coisas do alto, um dia Ele vai se manifestar. Amém? E nós seremos manifestados com Ele em glória. Se a sua vida está oculta em Cristo, um dia nós seremos manifestados com Ele em glória. Porque a nossa vida é nele, a nossa vida está nele. Então, irmãos, o Senhor quer que a gente acesse essa vida. Você viva hoje por essa vida, que é a vida pela fé. Amém? E aí você acessa o invisível de Deus. Agora, o que o irmão compartilhou conosco aqui? Que quando você acessa a fé e vai viver pela fé, é porque a fé é para levar o homem à obediência. A fé vai te levar à obediência. Quando você não vive pela fé, você se torna desobediente. Mas a fé produz obediência. O objetivo final de Deus
é trilharmos o mesmo caminho de Jesus aqui na terra. Amém? E esse versículo que nós lemos, ok, que é o versículo 8, diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Gente, Jesus, Filho de Deus, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Se Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a obediência, quem é o sabichão aqui? Que acha que não precisa aprender a obedecer? Quem que é aqui? Se o Filho de Deus aprendeu a obediência, eu preciso também aprender a obediência. Com ele, né? Verdade. Irmãos, eu, por natureza caída, não sou obediente. Né? E tem muito homem que fala: eu não obedeço ninguém. Ninguém manda em mim. Nem minha mulher. Né? Eu dou aqui a última palavra. Né? A mulher fala: vai lavar a louça. Sim, meu amor. É a última palavra, né? Todo mundo. Existe hoje uma briga por ver quem manda. Hoje, nessa sociedade, homens, mulheres, né? Estão se falando do empoderamento feminino, né? O que é isso? As mulheres por cima, né? A mulher vai mandar agora, né? E os homens: não vamos deixar, nós vamos continuar mandando. É aquela briga, né? Para ver quem manda. Outro dia, acho que foi quando foi? Acho que, no fim do ano passado, né? Meu filho convidou e aí nós fomos em família fazer um rafting, né? Rafting, aquele barquinho, né? Inflável, que vai descendo as corredeiras do rio, né? Aquele negócio todo lá e tal. Eu não gosto muito desse negócio não, né? A minha esposa, então, né? Deu pavor nela, né? Entrou em pânico antes de ir, né? Mas meu filho insistiu muito: não, vamos, hein? Não, vamos que vai dar certo e tal, né? Aí obedecemos, né? E aí quando a gente foi lá pro rafting, o instrutor, né? Tem umas instruções antes, ele fala assim: olha, não vai acontecer nada, mas caso aconteça do barco virar, né? E vocês caírem na água, né? Todo mundo está com um coletinho, né? Aquele coletinho salva-vida. Não sei se funciona, mas tem aquele coletinho, né? Eu falei: olha, é só o seguinte, você fica tranquilo, abre os braços, né? Fica de costa, né? Aí você vai ficar flutuando e nós vamos te pegar, né? Muita fé, né? O barco virou. Eu caí. E quem disse que ia, né? Na hora lembrar lá de... Levanta a cabeça, deita... Levanta a cabeça, olha para o céu, abre os braços. Naquela hora, né? Bate, fica lá igual, né? O pessoal que está se afogando. Né? E atropela um ou outro, né? Mas... Tô aqui ainda, né? Mas tinha um grupo atrás de nós, né, que era um barquinho lá, acho que umas 5 ou 6 mulheres, só mulheres. E quando a gente estava no barquinho, o guia falou: olha, vamos inventar um grito de guerra. Olha, cada barco tem que inventar o seu grito de guerra, né? E aí o nosso grito de guerra, como é que era, Selena? Era... sem agonia, como é que era? Coragem e alegria. Coragem e alegria, sem agonia. Agora o grupo, as mulheres lá, 5 no barco, sabe que era o grito de guerra delas? Né? Era: mulheres empoderadas, mulheres por cima! E estava lá, né?
Rapaz, depois quando nós entramos no ônibus, né, aí foi todo mundo junto. Gente, aquelas mulheres realmente eram terríveis. Ai, rapaz, era um negócio descontrolado aquilo, né? Mas hoje é isso, sabe? O mundo, ele está nessa briga pelo poder, para ver quem manda. Os governos, os governantes, né? Os poderosos, eles estão atrás disso, de poder, para ver quem manda. Numa escala maior ou menor, todo mundo está atrás disso. Seja a nível estadual, municipal, federal, mundial, seja na sua casa, seja na igreja, seja no grupo familiar. Tem duas pessoas ali, um já está querendo ver quem que vai mandar, quem que vai obedecer. Essa é a natureza do homem caído. Porque está em nós a rebeldia e a desobediência. E a gente não gosta de obedecer. Só que nessa de não querer obedecer e não querer se sujeitar a nada, terminamos escravos do diabo. Aí é o diabo que reina em nós. Aí é a carne que faz a sua vontade. Você pensa que está fazendo a sua vontade, mas é a carne que está te obrigando a pecar, a entrar no vício. É a carne dominando. E antes nós não tínhamos controle, porque a carne nos dominava. Mas agora nós nascemos de Deus. Nós nascemos de novo. E nós não somos mais escravos do pecado. Amém? Então, trazendo no nosso lado individual, ok? Vamos fazer com que essa palavra seja bastante prática para nós, tá? Vamos trazer para a nossa experiência. Veja só, Senhor Jesus, o Salmo 81. Vamos lá, Salmo 81, 11. Amém. Senhor Jesus. Epa, será que acertei? Amém. Vamos lá. Salmo 81, 11. Acharam? Amém. Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Olha só. Essa palavra escutar, ouvir, no grego, perdão, no hebraico, né, ela chama chamar, tá? Palavra ouvir. E a palavra ouvir no hebraico, ela não tem só o sentido de você escutar, mas ela tem o sentido de obedecer. Porque é a mesma coisa que você, qualquer pessoa que vai ouvir, ela vai ouvir para obedecer. Esse é o sentido. Quando o seu filho está rebelde, está desobedecendo, e aí você fala para ele, me escuta, menino. O que você está dizendo para ele? Me obedece. Tá? É esse o sentido. Quer dizer, se você não está me obedecendo, é porque você não está me escutando. Porque se você está escutando, você está obedecendo. E se você não vai obedecer, não escute. Mas se você está escutando, é porque vai obedecer. Amém? Nessa noite, o Senhor está aqui. E o Senhor quer falar com você. Amém? Qual é o seu coração? Eu vou escutar para obedecer. Amém? Quando você rumina a palavra, quando você ouve a palavra, quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma mensagem que Deus está falando através do irmão, você tem que ouvir com o coração. Eu vou obedecer. Eu vou praticar. Eu vou fazer a vontade de Deus. E aqui, Deus ele diz assim, né, nos versículos anteriores, você vai ver que descreve, né? Eu não vou ler aqui, mas descreve
como o Senhor, né, Ele ama, como o Senhor cuida, como o Senhor liberta, como o Senhor faz tantas coisas, tá certo? Versículo 10, por exemplo, que é o anterior, diz: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Amém? Então o que Deus está dizendo? Eu sou Deus. Eu te salvei. Eu te tirei do Egito. Eu te tirei de uma vida sem sentido. Eu te tirei da perdição eterna. Eu estou te dando para você uma nova vida. Uma vida para você, para sua família. Amém? Então o que ele diz agora? Abra a sua boca. Amém? Abra a sua boca e eu vou encher. Mas, Deus fala, né? Qual é a reação do povo? Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Essa é a situação do povo de Israel e muitas vezes essa é a nossa situação. Às vezes a gente nem vem para a reunião. Por quê? Não quer ouvir. Mas se você veio, se você está ouvindo, abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero ouvir, eu quero obedecer, eu quero praticar a sua palavra. Amém? O viver por fé vai nos levar à obediência. Amém? No versículo 12, olha só o que diz. Como esse povo não quis ouvir, assim deixei que andassem. Onde? Na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Se você não quer ouvir, o que Deus vai fazer? Vai, filho, faz o que você quer então. Faz o que você acha que você tem que fazer. Vai andar no seu caminho. Então ele deixa que andem onde? Na teimosia do seu coração. O nosso coração é teimoso. A gente vai, quebra a cabeça, se machuca, mas insiste em andar na teimosia do nosso coração. E vamos continuar seguindo as nossas inclinações. Mas, irmãos, olha só o que Deus diz. Versículo 13. Se o meu povo me escutasse. Amém. Se o meu povo me escutasse. Você vai ser igual a Israel? Não. Que você vai falar: Deus, eu quero te escutar. Amém? Eu quero te escutar. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Amém? Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, irmão, se você escuta o Senhor, Ele promete para você uma vida em abundância, uma vida verdadeiramente feliz. Amém? Então nós precisamos escutar, isso é, nos submeter e ouvir o Senhor. Para ilustrar isso, estava meditando diante do Senhor. Vocês se lembram da história de 1 Samuel capítulo 15? Lá tinha um rei. O nome desse rei era Saul. Vamos dar uma olhadinha lá. 1 Samuel.
1 Samuel, capítulo 15, né? E nós vamos acompanhar um pouquinho nessa sequência. Alguns irmãos não conhecem, né? 1 Samuel 15, de Samuel disse a Saul, versículo 1. Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Então, o que Samuel disse para Saul? Saul era o rei. Na verdade, ele foi, né, assim, estritamente falando, o primeiro rei de Israel. Tá? Mas aí ele é rejeitado e Deus escolhe Davi. E Davi reina no lugar de Saul, tá certo? E na verdade, aos olhos de Deus, Davi é o primeiro rei, né? Mas Deus escolheu, então, o primeiro rei aqui foi Saul. E o que Deus disse para Saul? Agora, ouça. O que é essa palavra ouça? Chamar. Irmãos, para obedecer, você precisa ouvir bem. Já aconteceu quando alguém falou alguma coisa para você e você vai assim, não, já entendi. E sai, rápido. Aí, o que era para fazer mesmo? Acho que acontece mais com os homens isso, né? É isso? Bastante, né? Mas assim, às vezes você não ouve direito. Bom, precisamos aprender a ouvir. E aí que está o segredo em nós ouvirmos a palavra do Senhor. Você ouvir a palavra profética. Amém? Você precisa ouvir e ouvir bem. Ouvir com atenção, ouvir com cuidado. E você ouve de novo, e você lê, e você anota, e você repete. Você memoriza e entra. Quanto mais você ouvir, receber, mais facilmente você vai fazer, obedecer. Amém? O problema é que a gente não ouve direito. Mas vamos lá. Então, nessa porção, Deus deu uma ordem para Saul, como rei, que ele teria que matar todo um povo que eram os amalequitas. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá, versículo 3, e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, ovelha, camelo, jumento. Parece uma coisa muito cruel, né? Nos dias de hoje, puxa, isso aqui é uma coisa muito cruel, né? Verdade? Mas aqui, isso aqui tem um significado espiritual muito forte. Tá? Então nós vamos nos concentrar aqui no significado espiritual disso. Então, Saul, o que ele faz? Ele convoca o povo, né? Eles vão lá, 200 mil homens, eles vão para a guerra, tá certo? E eles vão lá para fazer esse ataque segundo o mandato de Deus, ok? Mas no versículo 9, tá? Supostamente eles foram lá e fizeram o que Deus tinha mandado. No versículo 9 diz: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. Por que essa ordem? Qual é o significado disso? Amaleque, né, representa na Bíblia a nossa carne. Representa a carne do homem. Gálatas nos fala que existe uma luta permanente.
uma batalha permanente do quê? Do espírito contra a carne. Então, a carne não é algo criada por Deus, mas a carne é o fruto da corrupção, né? O fato da queda. Então a nossa carne foi corrompida e o homem se tornou carnal. Então a carne do homem, ela nos leva a pecar, ela nos leva a rebelar contra Deus. Então nós temos uma luta constante contra a carne. Amaleque representa a carne. Então aqui o que Deus está dizendo, você não pode dar brecha para a carne. Não dá mole para a carne, porque se você deixar, a sua carne vai te destruir. E aqueles que vivem na carne, a Bíblia chama de carnais. Então, viver na carne é estar pecando contra Deus. E o que essa passagem nos mostra? Nos mostra que a nossa carne, ela tem dois aspectos. O lado bom e o lado ruim. Não, peraí, irmão, como é que é isso? Carne boa, carne ruim? Nós temos carne ruim e nós temos carne boa. A carne ruim é a que faz coisas más. E a carne boa é a que faz coisas boas, só que ainda é carne. Por exemplo, tem muitas pessoas que não creem em Cristo. Nós saímos sábado, para pregar o evangelho, nós encontramos um casalzinho idoso e falamos, posso orar por você? Ele falou, não, porque eu sou ateu. Todo, Eu falei assim, Deus te abençoe. Como ele vai me abençoar se eu não acredito nele? Eu não sei se, esse homem ele não pareceu que ele seja um bandido, nada, é uma pessoa boa, É um senhor bem distinto, ele com a sua senhora também distinta, Tá certo? Ele provavelmente não roubam, não matam, não fazem nada mal, tá certo? Mas eles são carnais, vivem na carne, porque não foram regenerados, não nasceram de Deus. E essa bondade deles tem valor para Deus? Não. Então é uma carne boa, mas que para Deus não tem valor. Agora nós cristãos, nós como crentes, tá certo? Nós temos a nossa carne e às vezes nós podemos cair na carne, no lado ruim e pecar, como também nós podemos cair no lado bom da carne. O lado bom da carne, por exemplo, às vezes você é muito bonzinho, Não fala não. Por exemplo, o Senhor te toca, prega o evangelho para ele. Aí você pensa assim, não quero incomodar ele. Ele vai para o inferno. Eu não quero incomodar ele. Eu quero ser gentil com ele. Não quero que ele tenha problema comigo, Oi, Raí, Não vou falar nada de Jesus para você, viu? Tá? Quero que você continue sendo meu amigo, tá? Amigão, Eu vou para o inferno. Tudo bem, mas a gente continua sendo amigo, sendo no inferno, Entendeu? Sabe o que é isso? É a carne boa. A nossa carne boa não quer, às vezes, ofender ninguém. E aqui o que aconteceu com o Saul e o povo? Aqui diz que eles preservaram tudo que para eles era bom. Tudo que era feio, tudo que era ruim, eles destruíram. Mas tudo que era bom, eles preservaram. O rei, talvez o rei era boa gente, O Agag, preservou o rei, o Agag, Depois preservaram os carneiros, tudo que era bom.
Então no versículo 11, Deus disse o seguinte: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, quando Saul fez isso, disse que Deus lamentou ter constituído ele rei, porque ele não executou a minha palavra. Não só isso, né? Ele deixou de me seguir. Deixou de seguir e não executou a palavra. É isso que acontece quando a gente é movido pelo lado bom da nossa carne, pela nossa bondade natural. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. Então, Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Olha só o coração do profeta, juiz e profeta Samuel. Ele estava lá, Deus, perdoa ele. Deus, puxa, eu gosto do Saul. O Saul é boa gente. Vai, faz alguma coisa aí, perdoa ele, né? Mas, mesmo ele tendo se comovido e pedido toda a noite, né, por ele, Deus não cedeu. E aí, olha só, no versículo 13, Samuel encontrou Saul e este lhe disse, olha só o que Saul disse: que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. O que o Saul achava? Eu fiz tudo o que Deus mandou. Olha só como é quando nós estamos na nossa carne boa. A gente acha que está fazendo a vontade de Deus, que a gente ouviu bem o que era para fazer. Mas Samuel, no versículo 14, então perguntou, peraí, que balido de ovelhas é esse nos meus ouvidos? Que mugido de boi eu estou escutando? Peraí, você falou que executou tudo, mas eu estou ouvindo uns mé, uns mu aqui. Não era para ter matado tudo? Aí, Saul respondeu, trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo, olha só como a gente é, pôs a culpa no povo. Quando você pisa na bola, põe a culpa no outro. Essa estratégia começou com Adão, lá na primeira, né? Quando Deus falou, Adão, o que aconteceu aqui? A mulher, Deus, a mulher que você me deu, tá vendo? A culpa é sua. Se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha errado, né? Mas o Senhor me deu a mulher, olha só, né? Então, é assim, a gente sempre joga a culpa no outro. Então, o povo guardou o melhor das ovelhas, dos bois. Mas sabe para que o povo guardou o melhor, Samuel? Foi para sacrificar a Deus. Né? Olha que bondade. Olha, a gente guardou, mas não era para a gente comer, não. Olha, não. Aqueles boi gordinhos, aquelas ovelhas, não era para fazer churrasquinho para nós, Deus. Não, aquilo lá era para fazer o sacrifício para você. Mas o resto, as coisas ruins, a gente acabou com tudo. A carne de segunda, terceira, a gente acabou com tudo, né? Tá. Então, Samuel, versículo 17. Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel?
o Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O que Samuel aqui está lembrando Saul? Sabe, Saul, você não era nada. Você cantava aquela música lá, logo eu, um pobre pecador, logo eu, diante de um Deus imortal, né? Então, você, Saul, era esse aí. Falava, quem sou eu? Puxa, logo eu não era nada, eu era um pecador, né? Então, falou assim, você era essa pessoa humilde, que estava escondido atrás das maletas lá, né? Tá certo? Apesar de você ser um cara alto, forte e tal, você, ai, quem sou eu? Você era essa pessoa humilde. Mas agora, por causa desse seu complexo aí, né, de humildade, agora está buscando glória para você. Porque apesar de ele dizer aquilo que era para Deus, olha só, vamos lá. Senhor Jesus. Tem um versículo aqui. Qual que é? O 24. Que ele fez um memorial para ele. Depois eu vou achar aqui, tá? Ele, quando fez essa conquista, ele levantou um memorial para ele. Então, assim, na verdade, o que ele estava procurando era a sua glória pessoal. Ele queria ser lembrado, ele queria ser exaltado. Então, olha só, versículo 18. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vou te repetir exatamente o que aconteceu. Vá e destrua totalmente esses pecadores. Os amalequitas, luta contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul, olha aqui a justificativa dele. Pelo contrário, não. Eu dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas é o povo, Deus, só que o povo pegou dos despojos, o melhor que estava, tal, destinado à direção por oferecer ao Senhor. Versículo 22. E esse versículo é muito importante, irmãos, e eu quero que vocês guardem no seu coração. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Essa palavra obedecer é a mesma chamar, que é traduzido na maioria das vezes por ouvir. Será que o Senhor tem mais prazer em que você faça coisas, que você obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, irmão, se existe uma coisa que Deus preza, valoriza, e nós precisamos prezar e valorizar, é ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir o falar do Senhor. Amém? Obedecer é melhor. Amém? Fala para quem está do seu lado, obedecer é melhor. Amém. Essa história, irmãos, mostra muito bem. Porque nós temos dificuldade muitas vezes em obedecer. Por que nós somos teimosos? Alguns de nós
talvez tenhamos tido problema com o nosso pai terrenal. Então você tem um problema com todo tipo de autoridade. Você não aceita, você não se submete, porque você tem problema com a autoridade. Talvez você tenha tido um pai, uma mãe, né, que foram abusivos, que te maltrataram, então você tem dificuldade de obedecer. Porque de alguma forma você vincula esse sentimento. Talvez a gente tenha dificuldade de obedecer simplesmente porque nós somos teimosos, cabeça dura. Quando você teima com um negócio, você quer ter razão e não arreda o pé. E às vezes no casamento acontece isso, né? Você finca o pé e põe o bico e parece que quer ir até o túmulo, né? Mas eu tenho razão. Uma vez, numa viagem que foi lá em Taiwan, né? Foi na China, lá tinha os irmãos do Brasil lá, e lá tem a ilha é bem estreita e tem uns caminhos com bastante precipícios, né? Mas é tão estreito e o ônibus ali virando e tal, e dava a impressão que parte da roda do ônibus atrás, ela ficava no ar, sabe, no precipício, né? E aí um irmão começou, irmão, a roda está ficando no ar aqui, no precipício, né? O outro, que nada. Não, tá. Não, que não. E aí começaram a brigar, né? Dois irmãos. Mas se brigaram tanto que parecia assim que ele quisesse que caísse o ônibus para provar que ele estava certo, né? Então a gente é assim. A gente é teimoso na nossa opinião, na forma que a gente aprendeu. E não arreda o pé. Teimosia. Sabe, irmãos, para Deus, rebelião, né? Falou lá, rebelião é como... rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como idolatria. Para Deus, rebelião é igual feitiçaria. E teimosia é igual idolatria. E aí, irmão, sabe que Saul, ele se arrependeu. Falou, não, olha, Samuel, me perdoa, me desculpe aí e tal, vê lá e tal. Mas na hora que você lê, não vou ler tudo, Saul, ele estava preocupado em limpar a imagem dele, limpar a barra dele. Samuel, viu? Vem comigo aqui, tal, só para mostrar que Deus me perdoou. Entendeu? Vem aqui comigo. Ele não tinha realmente um coração de arrependimento. Mas ele só queria mostrar, era um perdão assim da boca para fora. Diferente de um Davi que se arrependeu profundamente. E lá ele fala que Deus ele não despreza um coração contrito e humilhado e compungido. O Senhor Jesus, ele aprendeu a obediência. O que Deus falou para Jesus? Você precisa morrer para salvar a humanidade. Vocês acham que foi fácil para Jesus morrer? Foi fácil para Jesus morrer? Não. Jesus, ele clamou, ele orou, ele intercedeu e ele falou, Deus, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, Jesus, ele aprendeu a obediência. Como Jesus aprendeu a obediência? Porque ele obedeceu até o fim.
e ele fez a vontade de Deus. Então, nisso, Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele obediente que agora ele está em nós. Amém? Vamos ler 2 Coríntios, né, o irmão, capítulo 10. O irmão Pedro mencionou esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 10. Amém? Versículo 5. Eu vou ler o 5 e depois nós vamos ler o 4. Tá bom? Amém? Vamos lá. O 5. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento. Como é que é? Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, desde pequeno nós somos desobedientes. Desde pequeno, papai e mamãe dizia: obedece. Se não obedecer, algo vai acontecer. E o que acontecia? Acontecia. Né? E a gente vai testando os limites, tá certo? E aqui fala que Deus, ele quer levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, obedecer Cristo pode ser teórico e bonito. Eu obedeço Cristo. O que o Espírito me mandar fazer, isso eu faço. Quem disse que foi Cristo ou não foi Cristo que te mandou viver desse jeito e fazer desse jeito? Você pode adaptar isso e fazer segundo a sua conveniência. Né? Será que você está realmente obedecendo Cristo? Ou está obedecendo você mesmo e a sua teimosia? Irmãos, falar que nós obedecemos Deus, até certo ponto é fácil. Mas Deus, Ele nos manda a sua palavra, a Bíblia, amém? E Deus também manda os seus profetas, que falam por Deus. E aí, você quando obedece aos profetas de Deus, você está obedecendo Deus. Agora, como você fala, eu não obedeço a homens, eu só obedeço Deus, provavelmente você está sendo rebelde. Porque Deus manda os seus profetas. Então, você crê neles, você ouve, você crê e você pratica e obedece. Amém? Também na igreja, né, na localidade, Deus também colocou irmãos que estão à frente. E você precisa obedecer os irmãos que estão à frente. E não fazer o que fala lá em Colossenses capítulo 3, que eu não vou ler agora, né? Mas lá em Colossenses capítulo 3, Paulo ele fala aos irmãos, para que os irmãos não tivessem ira, raiva, maledicência. Ficar falando mal uns dos outros. E às vezes é uma coisa assim, saborosa, né? Falar mal dos outros. Essa é coisa do velho homem caído. Criticar, falar mal um do outro. Fofoca, né? Você viu? Rapaz, é um negócio assim que as orelhas, né, se abrem. Para ouvir a palavra de Deus, a orelha está fechada. Mas, você viu? O quê? Né? A gente gosta de dar ouvidos, né?
Se é assim, porque é assim. Se é assar, porque é assar. Esse é um dos nossos esportes preferidos, né? Irmãos, quando nós fazemos isso, essa é uma escolha, esse é um princípio, essa é uma atitude. Se você tiver uma atitude de desobediência, a sua vida não é abençoada. Mas se você tem uma atitude de obediência, não estamos falando aqui para escravizar ninguém, nem oprimir ninguém, mas irmãos, isso é a palavra de Deus. Você tiver essa atitude, a sua vida é abençoada. Amém? E a igreja será abençoada. Nós viveremos na bênção, nós cantamos o hino da nuvem, né? Murmurações eu deixo, o que mais? Deixo para trás, o que mais? Assim, em Cristo, cresço. Porque às vezes a gente não cresce, porque um coração murmurador. Obedecer, não duvidar. Se você é um coração murmurador, entra ano, sai ano, 10 anos, 30 anos de vida da igreja, e não cresceu e não amadureceu. Por quê? Não tem um coração humilde, uma atitude de obediência. Se você tiver um coração de obediência, você será abençoado, vai crescer e terá bênção para a igreja. E bênção para todos que estiverem com você. Amém? Agora você vai assim, irmão, como é que eu me torno obediente? Você fez a pergunta certa. É isso que você quer, não é? Eu quero ser obediente, porque eu quero ser abençoado. Capítulo 10, versículo 4, e com isso nós vamos concluir. Amém? Porque... Amém. Aleluia. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Olha, as armas da nossa luta não são carnais, mas o quê? Poderosas em Deus. Para quê? Para destruir fortalezas. O que tem na nossa mente são fortalezas. E essas fortalezas não se destroem com granada, com um míssil hipersônico, com bomba atômica. Não destrói. Você morre, mas aquela fortaleza na mente continua. Mas o apóstolo fala que tinha umas armas poderosas. Amém. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha só o que destrói. Destruímos raciocínios falaciosos. Destruímos raciocínios falaciosos. E que mais? Toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a obediência de vocês estiver completa. Então, irmãos, no final, o Senhor, o que Ele vai conseguir? A nossa obediência. E quando todos nós nos tornarmos obedientes, nós vamos poder reinar com Cristo. Porque você não vai poder reinar se você não sabe obedecer. Só pode mandar quem sabe obedecer. Amém? Deus quer fazer de você e eu reis. Amém? Mas para ser rei, precisa primeiro aprender a obedecer. Você quer reinar com Cristo? Quer estar no reino? Quer ser um vencedor? Então hoje nós vamos aprender a obediência. E quais são as armas da obediência? Não são carnais. Que não é carnal. Sabe aqui, irmãos? É aqui, ó. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para destruir fortalezas. Imersão na palavra. Quando você imerge na palavra, isso renova a sua mente, renova os seus pensamentos e torna você uma pessoa obediente.
Não é arma carnal, não é com chicote, não é na pancada, é com a renovação da mente. Amém. Você quer isso para a sua vida? Amém. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vamos invocar, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Primeiro, ore com quem está do seu lado. Amém? De acordo com o que você ganhou nessa noite. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus.